boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse primeiro dia de Conecta BBC, evento promovido pela BBC, Associação Brasileira de Bancos, com apoio das empresas Avivatec, BBChain, BIP e Núclea. Eu sou o Jimmy, tá? Então Jimmy é nome mesmo, tá? Se me encontrar na rua, sou Jimmy Lui, membro do Núcleo de Inovação da BBC, eu também sou superintendente de Estratégia e Inovação do Banco BV, e nesse dia 28 de agosto, estamos com uma programação de painéis online que trazem debates fundamentais sobre inovação e os rumos do setor financeiro em diversas frentes. O tema agora, agora da 1h30, que vamos discutir, é o impacto das novas tecnologias de dados, um assunto cada vez mais relevante para o futuro das instituições financeiras, das empresas e, claro, de vocês, clientes, tá? Para enriquecer nossa conversa, contamos a participação de dois convidados muito especiais, o Luigi Ervolino e o Vinícius Aloy. Eu vou pedir para eles se apresentarem daqui a pouco, tá? Mas a ideia aqui é ter um papo bem informal, tá? E trazer conhecimento para todo mundo, tá? Durante o painel, só lembrando, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat, tá? A gente vai selecionar algumas aqui para discussão, outras ficam disponíveis para resposta depois. E lembra a todo mundo, essa live está sendo gravada e ficará disponível a partir de amanhã no canal da BBC no YouTube e no LinkedIn, para que todas possam compartilhar aqui os conteúdos debatidos e eventualmente refletir sobre algum tema específico, tá? Eu vou pedir a gentileza aqui dos participantes se apresentarem, contar um pouquinho aí das empresas que estão atuando, começando aqui pelo Luigi. Luigi, por favor, conta um pouquinho aí do seu histórico, da sua experiência, e um pouco da BIP para a gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jimmy. Boa tarde, Bini. Queria primeiro agradecer a BBC pelo convite. A gente é um parceiro de longa data, a gente trabalha com a BBC faz muito tempo em várias frentes. É uma honra estar aqui com vocês. E quero agradecer quem nos está ouvindo e espero que esteja muito produtiva na nossa conversa hoje. E claramente estamos disponíveis para perguntas. Me apresentando, eu sou um dos sócios da BIP Brasil. A BIP é uma consultoria global. Hoje nós somos 6.000 no mundo, no Brasil somos 800, que cuida de todos os projetos de inovação e transformação em vários setores, entre eles setor financeiros, onde eu sou responsável por todo esse tipo de projetos, entre eles Trex, Open Finance, Pix e todos os outros sistemas, outras inovações que a gente vai conversar ao longo do dia na nossa reunião. Obrigado. Vinícius, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho do Agibank. Claro, boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite aí. É um prazer aqui, um privilégio estar compartilhando esse painel com o Jimmy, com o Luigi aqui, parceiro também de longa data. Todo mundo me conhece por Vini, né? Eu sou responsável hoje pela área de tecnologia aqui no Agibank, então, tanto a parte de software, infraestrutura, serviços, cibersegurança. Tenho mais de 20 anos de mercado financeiro, nem sempre à frente das áreas de dados e tecnologia. Tem uma parte grande da minha carreira aí mais orientada para crédito, para prevenção a fraudes. A gente vai bater um papo mais à frente sobre isso, né? Mas essas disciplinas cada vez mais elas se cruzam, né? Tecnologia, dados, é fim, né? Não é fim, né? É meio, mas ele é muito próximo do fim de negócio, né? Do propósito do cliente, do propósito de negócio. Então, é um prazer aqui estar compartilhando com vocês. O Agibank é um banco, né? Banco popular brasileiro. Nós temos 20 anos aí de mercado. Somos muito presentes no público pessoa física, temos hoje um pouco mais de 5 milhões de clientes. Estamos super abertos aqui à pergunta. Obrigado pela oportunidade, Jimmy. Deixa eu pegar a carona aqui, eu me apresentei rapidamente, mas deixa eu contar um pouquinho mais aqui do Banco BV também. O BV é uma sociedade do Grupo Votorantim com o Banco do Brasil, essencialmente uma casa de crédito, tá? Então, o nosso core business aqui é veículos, né? Então, a gente é líder em financiamento de veículos, a gente é líder em em financiamento de painéis solares, por exemplo. Eu estou aqui há 5 anos e estou mais de 20 anos no mercado financeiro, tá? E grande parte da minha carreira próximo de tecnologia e vi essa transformação que veio acontecendo aqui de centralidade no cliente, as próprias tecnologias, né, sendo absorvidas pelos bancos e o crescente importância dos dados na gestão aqui financeira, né? Vi bastante coisa, tá? Mas o painel não é meu, o painel aqui é do Vinícius e do Luigi. Eu vou pedir para o
o Vinícius comentar aqui um pouquinho quais são as grandes tendências que ele está vendo, tá, em relação a dados, como é que usa, para que serve, por que é importante, como é que ele viu a transformação na última década. Conta um pouquinho o que você está vendo e o que é o hot topic aí, os hot topics do momento. Legal, legal, Jimmy. Assim, a gente vai falar de dados, né? Mas é difícil dissociar da discussão que a gente tem visto muito sobre inteligência artificial nesses últimos saltos, né? Que a gente viu, principalmente nos últimos 2 anos, 3 anos, com inteligência artificial generativa, né? Isso reacendeu a discussão sobre o que é uma estrutura de dados bem construída, né? Então, como eu comentei com vocês, eu estou nesses 20 anos sempre muito próximo do mercado de pessoa física, né, na indústria financeira, mas eu passei por diferentes áreas, né? Então, eu tive na área de riscos, na área de crédito, na área de precificação. Basicamente, né, há décadas que todas as decisões de varejo, de empresas grandes, elas são tomadas pautadas em informação, né? Talvez há 30, 40 anos atrás, menos, né? Com certeza, 20 anos atrás, a proporção era muito menor, né? Eu gosto de comentar um exemplo lá da época de 2005. Isso aí tá no LinkedIn, né? Eu tive uma passagem pelo Banco Real, ABN AMRO. Eu comecei minha carreira na área de precificação, né, no Banco Real. E a precificação tocava empréstimo, né, crédito pessoal, como tem hoje. Naquela época, mais de 90% das taxas de operação, elas eram definidas por um ser humano, né? Então, existia, obviamente, uma política de prateleira, mas existia uma alçada onde grande parte da informação relevante para você entender elasticidade, entender perfil de risco, ela não estava sistematizada, ela não estava industrializada, né? Então, o gerente de loja, um regional, um diretor de rede, ele precisava e fazia uso de alçadas de informações não estruturadas que estavam no entorno humano dele, né? O que acontece se a gente acelerar aí 20 anos no tempo, né? Hoje, se pegar qualquer grande banco, eu sei que temos vários representantes aqui, esmagadora maioria das operações, elas são definidas por uma política, por um algoritmo, por uma segmentação baseada em algum tipo de modelo, né? Então, os dados, eles sempre estiveram presentes, mas eu acho que a cada ano que passa, a gente tem tido capacidade de processar e cruzar mais volumes em um tempo menor, né? Isso destravou potenciais de negócio que se revertem também, né, em benefício ao cliente, que não era possível no passado, né? Então, se eu for olhar um pouco esse big picture da evolução de dados, eu acho que a trajetória ela vai nessa direção, né? Mais volume, menos tempo, que viabiliza uma série de casos de uso. Mas o que eu acho que é a reflexão importante para esse grupo aqui, né? O que é o pré-requisito para a gente conseguir operar e viabilizar esse tipo de contexto, né? Se você tem grande parte das decisões dos dados sendo processados por uma pessoa, seja numa mesa de análise de crédito, né, que ele está lá olhando o balanço, seja num gerente de loja, como eu comentei, não necessariamente esses dados não estão tão estruturados, estão catalogados, né? Porque o ser humano cobre parte dessa lacuna. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com modelo estatístico, o modelo ele é cartesiano, né? Ele vai trabalhar com a variável que está lá. Se a gente tiver uma duplicidade na base de dados, que parece que a gente está falando de um detalhe operacional, mas se você fizer um cruzamento equivocado, fez uma duplicidade, seu modelo, né, porcaria entra, porcaria sai, né? Então, a necessidade de evoluir, a qualidade e a estruturação dos dados evoluiu, avançou muito. E eu acho que a gente está, de novo, vivendo mais um grande salto, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial generativa, principalmente, que ela mexe com textos não estruturados, que ela produz saídas que não foram programadas especificamente por alguém numa equação, né? Se os dados não estiverem muito bem catalogados, se os comandos não estiverem muito bem especificados e pautados em parâmetros adequados, a gente perde controle. E como gestores aqui de negócios, né, a gente pode ter impacto muito negativo, né, de exposição a risco, de alguma resposta equivocada para um cliente, e obviamente isso impacta negócio. Então, se eu fosse falar em dados, né, acho que a gente pode dar vários nuances aqui, mas eu acho que, mais uma vez, nós estamos precisando reavaliar todas as camadas de organização e gestão de riscos dessa nossa fundação, porque senão a gente não vai ser capaz de usufruir de todo o potencial que a tecnologia, as novas tecnologias estão proporcionando, né? Não sei se eu cobri aqui um pouco da tua pergunta, Jim. Só antes de passar para o Luigi, eu ia perguntar para você se você pode afirmar que hoje o banco inteiro depende dos dados que você, de uma maneira, fornece, ou
ou você trata? Você Mas imagina sem que... sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Se a gente for olhar hoje uma instituição financeira, né? Qualquer reporte ao regulador, se a gente for olhar para esse lado mais de formas legais, qualquer oferta e condição para um cliente, seja num contrato, seja numa simulação para uma oferta comercial, ela está absolutamente pautada nas informações que a instituição tem dentro de casa, né? Então, a gente se orgulha, vou pegar um exemplo aqui do Agibank, né? A gente se orgulha muito hoje de ter toda a originação digital. A gente formaliza digitalmente, usa biometria, os contratos já saem na hora, o cliente consegue acessar a qualquer momento. Mas a contrapartida disso esse dado digital está vindo de algum lugar, né? Está Uhum. nascendo em algum sistema transacional, está trafegando e sendo tratado por um cadastro. O jeito de olhar para isso, né? Seja no aspecto de proteção, seja no aspecto de integridade, seja no aspecto de prevenção a um ataque, ele é muito diferente, né? Se toda instituição está pautada em cima de dados, obviamente isso tem muito valor. Então também vai ter quadrilhas, pessoas mal intencionadas Uhum. dentro e fora de casa, sempre interessado em ter acesso a isso também, né? Então, a resposta para mim é um sim, com certeza. Perfeito. Luigi, você que está aí atendendo vários clientes no mercado financeiro, você que, conforme você comentou na abertura, você está muito próximo da inovação. Conta um pouquinho também como é que você vê essa evolução no mercado financeiro e quais são os grandes temas que você acha que estão na pauta aí dos seus clientes quando a gente fala aqui de dados, uso dos dados, preocupações. Conta um pouquinho o que você está vendo que acho que é legal dividir com o público aqui. Perfeito, Jimmy. Antes de responder a tua pergunta, queria dar alguns números do que o Vinícius falou, porque eu acho que nós vivemos na era de abundância de dados. Só para citar algum número que foi estudando um pouquinho, em 2010 a gente tinha 1 bilhão de terabytes de dados. Hoje nós temos 181 bilhões. Ou seja, multiplicamos em 10 anos por 181 vezes a quantidade de dados disponíveis. E a gente vive numa era onde, como o Vini brilhantemente falou, onde aumentou a capacidade de processamento. Nós estamos hoje numa era onde temos supercomputadores que nunca alcançaram a capacidade de processamento nunca alcançada antes. A gente temos a NVIDIA, que é líder de mercado nesse sentido, só para dar número, a gente, a flop é a unidade usada para capacidade de processamento, a gente estava com 1 teraflop em 2001, hoje nós estamos com 1 exaflop, ou seja, 1 trilhão mais rápido, 1 trilhão de vezes mais rápido. Então, eu tenho muitos dados, consigo processá-la muito rapidamente, e a coisa mais interessante é que caiu o custo de armazenamento desses dados. Então, caiu de US$ 100.000 por giga em 1980 para 2 centavos o ano passado, menos de 2 centavos por giga. Então, vivemos numa era onde eu tenho muito dado, consigo processar eles e o custo deles caiu muito. E aí, vem no ponto que você falou para mim, que é o mais importante de todo, Jimmy, que é o uso do dado. É, porque eu sempre falo, ter o dado sem usá-lo é a mesma coisa de não tê-lo. Na verdade, é pior, porque você tem todo o custo para manter aquele dado. É, e hoje, que eu enxergo no setor financeiro, mas a gente vê isso também em outras indústrias, que avançaram muito fortemente. Primeiro avançou a adoção nas indústrias. Tem um outro de Gartner que cita que em 2000 era 15% das empresas que tomavam decisões baseadas em dados, hoje nós estamos perto de 85%. Então, teve um crescimento gigantesco no uso dos dados dentro das instituições para tomar decisões de qualquer tipo. Crédito, como o Vini falou, mas pode ser por, ah, por gerar um novo negócio, por tomar decisão de abrir um novo negócio, etc. E aumentar a capacidade de... Isso também graças a outra era que nós temos, que é disponibilização de novas tecnologias, que permitem de ter insights com base a esses dados. O que eu estou enxergando? Amanhã nós vamos lançar uma pesquisa, oficialmente vai ser uma pesquisa oficial que nós fizemos junto com o BBC, sobre iniciativas que todo instituição financeiro está fazendo, e a generativa é uma que está nas top 10, tá? É, mas, antes de falar de generativa, eu acho que IA já vem revolucionando o mercado. A gente tem visto muito uso de machine learning,
para aprimorar o modelo de crédito, para aprimorar o modelo de pricing, que são modelos estatísticos, claramente não geram respostas não programadas, como o Vici falou, mas geram respostas, que até então a gente não tinha e consegue ser muito mais rápido. Mas outra tendência que a gente está vendo também, no Jimmy, primeiro, tem o Open Finance, que é outra tecnologia que foi disponibilizada. Hoje, eu estou aqui em Brasília, se celebram 5 anos do Open Finance, alcançamos 100 milhões de consentimentos, 65 milhões de CPF e CNPJ, que se você fazer a conta é quase mais de um terço das contas brasileiras. Então, a gente está alcançando aí. Essa tecnologia permite de ter acesso aos dados e outras instituições, então. E a terceira tecnologia que a gente está vendo muito fortemente está mais em outras indústrias, na verdade, menos no setor financeiro, mas a gente está vendo com nossos clientes que está aumentando o interesse, é a mineração de processos, que é uma tecnologia que te permite de construir aquele que a gente chama de digital twin do teu processo, da tua jornada do cliente, qualquer que seja, e poder analisar com tudo baseado em dados e fatos. Então, eu vejo essas três tecnologias que estão em alta fortemente na indústria financeira, mas no mercado em geral. Claramente, com um nível de adoção totalmente diferente. Processo marinho, falei que está mais embrional. E a machine learning está muito mais forte. E a generativa está começando. Claramente, ainda o que eu vejo nos nossos clientes é mais algo voltado ainda por dentro de casa e não para fora da casa. Então, mais voltado a algo que é processos internos, etc. E não ainda algo para interação com o cliente de verdade, porque ainda tem problema de alucinação, de qualidade de dados, de respostas. Então, isso ainda está sendo testado. E o Open Finance a gente tem, como eu falei, acho provavelmente o mais maduro entre as três hoje, Uhum. em termos de uso. Tá? Excelente. Open Finance, coincidentemente, aqui foi uma das minhas responsabilidades aqui no banco, não mais, já só para comprovar aqui que você falou que está mais maduro, eu sou responsável por inovação aqui no banco e parte aqui da metodologia é o incubar, né, esses sistemas novos e uma hora que está maduro a propriedade de negócio escala, né? Então, Open Finance é um desses casos que o banco entendeu que já está na hora de escalar, já está maduro, já tem caso de uso, a gente já calcula o benefício aqui em VPL, em reais. E para mim é um pouco triste, porque é o filho saindo de casa, né? Você quer cuidar do filho até o máximo que você conseguir, mas você entende que ele tem que ir para a faculdade, né? Tem que ter um emprego e tal. Então, só para comprovar o ponto do Luigi aqui, do quanto esse tema, né, que eu acho que há 5 anos tinha bastante incerteza, né, o sucesso que é esse tema, né? 65 milhões de pessoas já dividiam os dados, deve ter uma quantidade enorme aí de reais já trafegando com iniciação de pagamento, deve ter uma série de processos de crédito que hoje já estão com o Open Finance embutido, então é um tema muito legal, né, que você vê nascendo, né, de uma ideia, de um movimento do Banco Central e virando produto, né, virando jornada e tal. E aí, pegando esse gancho aqui, deixa eu perguntar para o Vinícius, para ele contar um pouquinho nos casos reais aqui. O Luiz falou de várias coisas que estão acontecendo, falou de Open Finance, falou de IA, falou de Process Mining, o Vinícius comentou um pouquinho de segurança um pouco atrás. O Conecta é um evento, é uma semana de inovação, né? E inovação é experimentação, é coisa prática, coisa funcionando, né? E eu vou pedir para o Vinícius começar aqui comentando coisas legais que ele está fazendo, ou que o Agibank está fazendo, utilizando dados, utilizando tecnologia, né, para todo mundo saber o que dá para fazer, né? O que está surgindo de novo. Conta um pouquinho aí de legal que você está fazendo. Claro. Antes até de dar esse exemplo, né? Acho importante a gente, quando pensa em dados, enxergar essa fábrica, né? Essa cadeia, porque para a gente conseguir discutir os casos de uso, é importante mapear em que etapa dessa cadeia a gente está aplicando essa inteligência, né? Então, tudo começa
Hoje estou à frente de tecnologia. Então, tudo começa nos sistemas transacionais do banco, né? Se a gente quer ter insumo de dados para tomar uma decisão estratégica, em algum momento um Pix está sendo realizado, uma nova conta está sendo aberta, um cadastro está sendo criado, tudo isso ocorre lá numa instância transacional do banco. A gente precisa fazer a ingestão desse tipo de informação para o mundo gerencial, né? Então, aí começa essa cadeia, essa fábrica que tem tecnologias, times muito dedicados a isso, né? Geralmente a gente chama de engenharia de dados. Esses dados depois eles entram dentro de um grande repositório, onde você precisa começar a organizar isso, né? Porque não necessariamente o domínio sistêmico é o mesmo domínio de negócio. Então, eu costumo pegar um exemplo aqui do nosso banco, né? Se a gente pega movimentação em conta, né? Está dentro de um domínio técnico de conta corrente, provavelmente. Mas e se eu estou falando de um colaborador, né? Obviamente, o tipo de permissionamento, quem pode ou não pode ter acesso a isso é diferente. Está caindo dentro de um domínio já que é de recursos humanos, é de people. Então, esse time que recebe os dados ingeridos e depois vai tratar isso à luz de governança de dados, de catalogação, um time que aqui internamente a gente chama de Analytics Engineering, né? Que é onde você começa a fatiar esse banco de dados. E a partir daí você tem os diferentes tipos de consumo desse dado gerencial, né? Então, a gente pode ter desde casos de descrição, né? A gente chama aqui que é um estágio 1 de maturidade, que é o descritivo. Então, parece às vezes meio simples, né? Mas se a gente for olhar o mundo da marinha, né? O radar de um navio, ele é um caso de uso descritivo, ele simplesmente está dizendo o que está acontecendo, mas é muito relevante, né? Então, eu poderia, e vou compartilhar com vocês um exemplo de descritivo, né? Toda a nossa parte de monitoramento de segurança e a parte de monitoramento de confiabilidade da operação, né, do que está de pé na camada de redes, de infraestruturas, de software e tudo mais, ela está near real time em painéis com alertas configurados de forma automática, que ele escala automaticamente times que precisam responder aquilo. Então, ele parece um tipo de caso de uso mais simples, né? A gente fala assim, pô, não está nada falando de machine learning, inteligência artificial, ele está na camada lá do descritivo, mas isso é tão relevante, porque a gente é banco, né? Então, para você prover um serviço que ele seja estável, que ele realmente permita que o cliente opere de qualquer lugar, a qualquer momento, com segurança, você precisa estar com um grau de confiabilidade e combate a qualquer imprevisto, a qualquer incidente, muito diferenciado. Então, esse caso de uso que eu trouxe para vocês é real, né? Nós temos uma sala física aqui, onde os painéis ficam na parede, né, bonitos, mas não é só daquilo, né? Aquilo, nem sempre os profissionais estão todos presencialmente naquele momento, alguém pode estar pegando um café e não viu, então a gente encaixa outras ferramentas, como esse escalation automático, para que a gente mobilize qualquer alerta para ver se é um falso positivo ou se é efetivamente algum incidente que precisa ser combatido, né? Então, foi de um caso de uso mais simples. Mas a gente também tem desde coisas que vão avançando nessa cadeia, né? A gente, obviamente, trabalha com modelagem estatística já há muito tempo, né? No mundo de crédito, no mundo de precificação. Esses modelos se apoiam em dados muito estruturados, com diferentes janelas temporais, né? Mas eu queria pegar um exemplo aqui para vocês que é algo mais novo, né? Que já é um caso real de inteligência generativa. Então, acho que, como qualquer competidor aqui nessa indústria, né? Nós temos um mundo de litígio no Brasil que ele é bastante ativo, né? Seja no mundo de contingência trabalhista, seja de contingências cíveis, e muitas vezes a gente precisa separar o joio do trigo, né? Se aquilo é de fato uma deficiência da operação, que a gente precisa atacar uma causa raiz, que eu preciso ver se teve algum desvio de conduta, ou às vezes é um acionamento que não faz sentido, pode até ser um autofraude ou algum golpista externo. Então, esse tipo de contexto, né? Ele é muito aderente ao mundo de inteligência artificial generativa. Se a gente pegar um processo civil no Brasil hoje, né? Acho que isso, não sei quem trabalha com isso, geralmente surpreende, né? Ele tem na média 500 páginas, um processo simples civil, que vai tratar sobre uma contratação não reconhecida, ou vai tratar sobre alguma coisa de discordância do valor da taxa de juros cobrada. Poxa, 500 páginas, um processo, em teoria, de uma complexidade baixa, né? O que você precisa de pessoas para transformar esse monte de dados ali em informação e inteligência, né? É muito ineficiente. Se a gente fala de um volume relevante de processos, né? Quando você fala de varejo, principalmente, você geralmente está falando em escalas maiores, isso acaba ficando distante da máxima eficiência. A gente aplicou esse case, já estamos colhendo os resultados sobre isso, de entender nas diferentes comarcas, nos diferentes tipos de tribunais,
qual é o formato daquelas peças, porque essas coisas são públicas, né? Como é que eu treino um modelo para eu extrair as informações que estão ali dentro de forma não estruturada e converter elas num dado estruturado que eu possa, por exemplo, transformar em alertas, transformar em modelagem, que eu consiga fatiar causas raiz e direcionar para os responsáveis da empresa aqui para eles atacarem. Então, esse foi um trabalho que nós fizemos em parceria aqui, né? Time de tecnologia, time de dados, time do jurídico, time de produtos, os próprios clientes, muitas vezes a gente tentar entender qual que é a realidade daquilo que está contido numa peça, né, de um processo, e a gente tem colhido excelentes frutos sobre isso, desde o mapeamento de causa raiz até modelos estatísticos que nos ajudam a prever qual a probabilidade de ser uma autofraude aquele processo, qual que é a probabilidade de derrota, como que isso pode ou não nos subsidiar para uma estratégia de acordo ou para uma estratégia de defesa. Então, eu trouxe dois exemplos diferentes aqui, né, dois casos de aplicação de dados, mas em ambos os casos, Jimmy, não seria possível começar essa conversa se a fundação não estiver bem estruturada, né? Então, não sei se eu cobri um pouco. Excelente. Deixa eu passar aqui para o Luigi, na introdução dele, ele falou de várias coisas legais aqui, falou de IA generativa, de Process Mining, de Open Finance. Agora, conta aplicado para a gente, Luigi, conta essas tecnologias, essas tendências aplicadas, né? O que você está vendo os seus clientes fazendo. Na linha aqui do Vinícius contou esse caso super legal para a gente. Oh, com certeza. Parabéns, Jimmy. Vinícius, estou imaginando a sala que vocês têm, né? Aí um dia vou dar um pulo lá em Campinas, visitar vocês com muito prazer. Jimmy, o que que eu estou vendo, tá? É, em geral, uma tendência que está, um fio que eu vejo entre todos vivemos numa época de hiperpersonalização, onde nós temos que tentar de dar o produto certo, no momento certo, para aquele cliente. E isso acontece muito quando estou combinando fontes de dados entre elas, que enriquecem o que o Vinícius corretamente falou, que são os insights. Então, é algo que a gente está vendo o tempo inteiro sendo aplicado. Neste sentido, eu vou te dar um exemplo. E até a gente tem trabalhado juntando tecnologias, tá? Por exemplo, uma coisa que a gente fez muito legal para um sistema cooperativo a gente pegou os dados do Open Finance, então usamos os dados do Open Finance, usamos IA generativa e criamos o que eles chamam de Smart Agent, que na prática na verdade, é um chat, um agente, onde você pode interagir e fazer questões, perguntas do tipo: quanto eu estou gastando de assinatura? Então, o que acontece? Aí a generativa varre as bases de dados do Open Finance, claramente que a gente estruturou antes, como o Vinicius falou, porque tem que ter uma estruturação, e analisa todas as transações e te dá a resposta agregada falando: olha, você está gastando hoje, 300, no meu caso foi assim, R$ 300 em assinatura, porque você gasta X no Netflix, Y no Spotify, eu tenho, para minhas filhas, tenho Disney, eu tenho outros canais de crianças, então você vê isso. Então, quanto eu estou gastando de Uber, quanto eu estou gastando de mercado. Então, você vai interagindo, isso te dá, para mim, informações muito valiosas. Claramente, aqui ainda estamos falando de algo que não gera receita, porque na prática estou dando um serviço para o cliente, mas no momento que eu consigo juntar, por exemplo, dar um aplicativo desse para um agente de banco, que ele pode questionar o que o meu cliente tem de investimento, onde ele tem de investimento, então ele consegue enxergar que está investimento em um banco concorrente. Na hora ele pode falar: cara, por que não eu tenho aqui um investimento melhor, cruzando com, claramente, a oferta de produtos e serviços, então isso vai gerar muito valor para o cliente. É algo que eu sei que algumas pessoas estão se preparando para isso, porque os dados do Open Finance junto com a generativa viabiliza muito isso. Outra coisa legal que eu queria falar para vocês é o uso de machine learning no mundo de crédito. A gente faz isso como BIP, a gente faz isso em várias instituições financeiras. E aqui a gente tem percebido como resultados, a gente tem percebido, em vários casos, um aumento de 10 pontos percentuais na taxa de conversão. Por quê? Porque você consegue fazer um scoring melhor dos clientes, então consegue interceptar efetivamente e aumentar a taxa de aprovação dele, com uma redução de 5 pontos percentuais da taxa de inadimplência. Então, olha o poder, olha que legal o poder disso. Tipo, estou aumentando a inclusão social, estou inclusão financeira, estou disponibilizando mais dinheiro com menos risco.
Tudo isso em função de que no modelo estatístico, principalmente o Boost, a gente usa muito o modelo de Boost, que antes não existia. Então, isso dá uma vantagem para o setor financeiro, mas também para o usuário final. Olha que legal, eu acho que aqui é um ganha-ganha para todo mundo. Quando a gente fala de process mining, no setor financeiro aqui no Brasil, não conheço nenhum case real. A gente tem case lá na Europa, redução de 40% do tempo de processamento, etc., de tempo do ciclo de aprovação. Mas nós temos cases muito legais em outras indústrias. Por exemplo, a gente tem um grande empresa de telecom, que é nosso cliente, que nós fizemos? Aí vem a questão de juntar silos de informações. Reconstruímos a jornada completa de um cliente em todos os canais que ele estava. Ou seja, o que acontece? Qual era a tese que a gente estava discutindo? Era, se eu estou disponibilizando uma série de autosserviços nos meus canais digitais, por que o cliente está me ligando? É porque está me ligando bravo, que é pior ainda, que está empatando no NPS. Então, este é o problema que a gente precisa descobrir. O que nós fizemos? Reconstruímos toda a jornada desses clientes, ou seja, ele passava pelo WhatsApp, passava pelo chat, passava pela URA, passava pelo aplicativo e depois ia no humano. E aqui nós descobrimos, reconstruímos então, combinamos fontes de informação totalmente diferentes, combinando com informações de pagamentos, informações de problema de rede, a gente descobriu, por exemplo, um case que foi bem interessante de clientes novos que estavam reclamando porque na prática tinham um problema de gateway de pagamento Pix em instituição financeira. Então, esses clientes que estavam entrando, eles estavam pagando a fatura, só que problema de gateway de pagamento, que ninguém estava vendo, nem TI estava vendo, é, estava fazendo que a fatura não fosse paga, então bloqueava a linha. Ele não conseguia desbloquear esta linha porque ele mandava comprovante, só que este comprovante não estava funcionando. E aí, esse é um exemplo. Resultado de tudo isso, 10 pontos percentuais de aumento de NPS. Por quê? Porque a gente conseguiu criar o digital twin da experiência do cliente, com dados reais. Aquilo não é o consultor que senta e fala, me explica como funciona. Não, a gente está vendo os dados, então dados de fatos. E isso é poderoso, porque te permite também de priorizar a iniciativa. Quais são os caminhos que o meu cliente está fazendo que hoje, desculpa, tem maior em volume, maior em NPS? Então, eu posso trabalhar na eficiência, quero reduzir o número de ligações no call center, ou quero trabalhar no NPS? Quais são aquelas que têm um score menor? E tudo isso em painéis visíveis, acho fantástico. E outra coisa que a gente está fazendo legal, para um cliente de oil and gas gigante, a gente está analisando o processo de contas a pagar. O que não descobrimos? Descobrimos que eles têm 25 milhões hoje, que estão perdendo por mês, de reais, por pagamento antecipado de notas fiscais. Isso como? Processando, aí vem de novo, processando alto volume de dados, cruzando com um monte de informações e te dando insights diários. Então, a gente está com um saving potencial hoje de 25 milhões de reais por mês com este cliente. Tem um cliente da agronegócio que nós estamos usando IA generativa, a gente está chamando de IA generativa Vision, que a gente está pegando imagens satelitárias, a gente analisa culturas e ajuda a nosso cliente a analisar que tipo de cultura aquele agricultor está aplicando, se está, qual é a frequência que ele faz a rotatividade da cultura, é, e até ver se ele está preservando áreas ambientais que têm que ser preservadas. Isso claramente permite de tomar outras decisões de qual tipo de produto que eu vou ofertar para aquele tipo de área rural, etc. Mas é outro uso de IA generativa que está acontecendo realmente aqui no Brasil. Eu só dei casos brasileiros hoje. Não quis trazer caso da Europa porque é aquela coisa do tipo, cara, nem sabe se aplica aqui, então me foquei mais no que eu estou vendo aqui no Brasil, tá? Muito legal, Luiz. Dois comentários aqui. O primeiro, só lembrar todo mundo que o chat está aberto para perguntas, tá? Então, podem cadastrar aqui, a gente vai passando aqui para os nossos convidados. O segundo comentário que eu ia fazer eu, antes de ser bancário, eu era consultor também. Aí das coisas mais legais aqui que eu lembrei aqui é você trabalhar com várias indústrias, né? Então você ter diferentes experiências aí, empresa petroleira, empresa de agro, é super interessante, né? Embora a gente seja apaixonado aqui
por finanças, esse tipo de caso sempre é muito interessante, porque são outras realidades, né? Outros problemas, outro tipo profissional, então muito legal. E também mostrar que dados não é só exclusividade aqui da nossa, né? Da nossa indústria, do nosso contexto, mas é algo aí que está em toda a economia. Deixa eu pegar uma parte final aqui, claramente aqui dois profissionais muito experientes. A gente contou um pouquinho aqui do lado bonito, né? Que são as coisas novas, os resultados, mas precisa contar um pouquinho aqui dos bastidores, né? O que precisa para funcionar, né? Então, eu gosto muito de tênis, né? E o pessoal vê você na quadra, né? Agora tem o treino antes, né? Tem que comer direito, fazer alongamento, para chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que vale a pergunta aqui, Vinícius. Na sua experiência, né? Quais são os elementos aqui, né? Necessários para que a gente tenha os casos de uso, para que a gente extraia valor, para que a gente tenha a qualidade, tenha a segurança. Você comentou um caso super legal aqui que envolveu múltiplas áreas, né? Novas tecnologias, dados. E é o que você falou, né? Isso só funciona porque tem processo no lugar, tem infraestrutura, tem segurança, tem gente capacitada. Então, conta. Eu ia falar um pouquinho, mas é muita coisa. Conta os principais elementos aí que você imagina para a gente ter uma disciplina saudável de dados e conseguir ter resultados de negócio com isso. Legal, Jimmy. Eu vou até pegar um gancho aqui, Jimmy, na pergunta, acho que foi o Romulo que mandou aqui no nosso chat, né, perguntando se a gente tem que ter uma abordagem similar à OIM aqui, né, para organizar esses dados. E pegar um gancho na tua pergunta e no comentário dele também, né, porque eu acho que para essa cadeia funcionar, realmente são elos de uma mesma corrente que se um desses elos quebrar no meio do caminho, a gente não consegue sair do outro lado com um caso de uso que funcione bem, né? E você comentou a verdade, né? Eu te brinco aqui, seja em dados, seja em tecnologia, que quem vê close não vê corre, né? Porque a gente só vê quando sai um case bacana, quando tem um produto novo sendo lançado, mas o bastidor, geralmente, ele é complexo, né? Assim, a execução, ela tem muitos desafios, muitos bloqueios para a gente quebrar e para a gente que trabalha mais com isso, se interessa pelo tema, se a gente perde isso de perspectiva, pode nos nortear para a direção errada, né? Porque fala assim, pô, será que está difícil só para mim, né? Será que só eu estou com dificuldade de achar os cases disruptivos de inteligência artificial generativa? Será que só eu estou tendo dificuldade de organizar os dados? E a minha experiência, né, me diz que não, que na realidade quem se destaca nesse tipo de disciplina é quem mais ralou muito o joelho ali, né, para conseguir estruturar esse bastidor. Então, tentando ser mais específico aqui, que eu acho que são pré-requisitos fundamentais, né? Eu queria comentar três, pelo menos, né? Um deles tem muito a ver com esse comentário do Rômulo, de como organizar essa camada do meio gerencial bem estruturado, né? Eu acho que 5 anos atrás, para trás, isto não era tão crítico quanto é hoje. Por quê? Tá? Nessa cadeia de gestão de dados, né? Começa lá da ingestão, a organização, e depois os diferentes casos de uso, seja para uma análise, um relatório, um modelo. Muitas vezes, quem fazia uma limpeza e um tratamento de dados era o próprio usuário final, né? Então, você pega um cientista de dados, um analista de modelos de crédito que está lá discutindo qual que é a variável resposta, que problema ele quer resolver, muitas vezes ele tem uma fluência para entrar lá no Lake e fazer os tratamentos de dados dele, filtrar, classificar, falar isso aqui não está fazendo sentido, eu preciso organizar essa base de um jeito diferente. De certa forma, ele está corrigindo é, uma base de dados que não está tão madura, né? Só que ele está corrigindo para o caso de uso dele, né? Da mesma forma que a gente pega um analista que está montando um relatório, um Power BI, alguma coisa, ele também costuma fazer esse trabalho de cozinha, de organizar melhor os dados que estão disponíveis ali para ele. Só que a gente está indo para um mundo onde essas tecnologias elas estão muito mais plug and play, né? Então, se a gente pega os agentes, o que está vindo embarcado nas principais plataformas de relatório, tá muito em cima de pegar, né? Todo mundo aqui já deve ter usado bastante o ChatGPT, pegar um pouco esse tipo de know-how e embarcar dentro das soluções que a gente tem. Só que para isso funcionar, se o dado não tiver muito organizado, o agente de inteligência artificial generativa não vai resolver isso sozinho. Ele não sabe dizer se aquele 0 ou 1 da base, o que quer dizer aquilo, né? É um ser humano que vai saber dizer o que é aquele 0 ou 1. E aí tem uma lacuna que eu acho que a gente precisa fortalecer, né? Que cada empresa dá um nome diferente, mas aqui onde a gente chama lá de governança de dados e analytics engineering, tem que fortalecer essa maturidade dos metadados, da catalogação, do catálogo, né? A gente trabalha aqui com um framework de mercado que ele classifica em bronze, silver e gold
esses níveis de refinamento, vamos dizer assim, das bases de dados, né? Pô, ter mais bases de dados no nível padrão Gold do que no padrão Silver e Bronze é fundamental para destravar isso. Então, acho que esse é um exemplo, né? Isso te obriga a ter um processo muito organizado de governança de dados, de catalogação e tudo mais, de universos que às vezes são tocados por pessoas diferentes, né? O analista, o dev lá que está tocando tecnologia, o software transacional, não é o analista de dados que está gerando relatório, que não é o especialista de produtos ou de crédito que está entendendo o impacto de negócio, o impacto em cliente daquilo. Então, colocar essas disciplinas juntas é fundamental, né? Esse é um aspecto. Tem um outro aspecto que ele tem muito a ver com capacitação e educação, né? Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui do mundo do jurídico, né? Mas eu poderia trazer do mundo de RH, do mundo de back-office. Dificilmente a gente vai ter uma grande proficiência de dados num profissional que trabalhou a vida inteira no mundo de contencioso. Dificilmente, ele vai conhecer muito sobre aquele domínio, né? Mas ele não vai entender bem o que é uma chave, o que é um cubo, quais são as ferramentas que eu uso para programar isso. O contrário também é verdadeiro. Se a gente pegar um cientista de dados, pegar um analista ali do time de data de gestão, ele pode até ser curioso, mas ele não viveu a vida dele lá no mundo da BBC, das comissões regulatórias, de entendendo um balanço de banco de banking. Então, como que a gente capacita essas pontas, né? Os técnicos no negócio, no cliente, e os especialistas em clientes e negócios, em dados, para que a comunicação flua, né? Eu acho que o tempo onde essas verticais podiam operar de forma muito independente, acho que ficou para trás, né? Então, para um projeto bacana desse sair, tem que ter, no mínimo, um nível de capacitação suficiente para eles se conversarem, saberem falar a língua um do outro, para esse projeto sair do outro lado. Então, aqui no Nubank a gente foca muito em capacitação. É óbvio que em níveis distintos, né? O nível de profundidade, de eficiência que alguém que mexe com dados todo dia precisa ter é diferente de um analista do jurídico que vai estar nesse projeto. Mas ele precisa entender alguns conceitos, precisa entender o que é, né? Como que funciona essa floresta aqui, né? E o último, que a gente não costuma falar muito, mas ele também é fundamental, tem a ver com stack e ferramental, vamos dizer assim, né? Existe uma infraestrutura aqui de software, de armazenamento de dados, que ela precisa responder ao nível de ambição de cada uma das companhias, né? Então, se a gente quer ter a capacidade de processar um grande volume, democratizar o uso, querer que realmente todas as empresas sejam mais científicas, todas as áreas sejam mais científicas, que é o nosso caso, tá? A gente acredita muito em ser uma empresa data-driven, né? Como meio, né? A propósito do cliente do negócio. Poxa, a gente precisa ter ferramentas que suportem isso, não só em termos de experiência, de poder, né? De fogo, mas também tem que ser eficiente, tem que estar aderente, né? Assim, a gente viveu um pouco isso com cloud, né? Ah, cloud é muito bacana, mas as pessoas começaram a perceber que tem que tomar cuidado com a gestão de custo, o que é uma infraestrutura inteligente para o seu negócio. Acho que para dados é parecido também, né? Não dá para nivelar tudo no best in class, todos os dados eu quero ter near real time, isso custa, né? Então, é um outro aspecto. Acho que é um pouco, geralmente, os casos de fracasso que eu vejo, de dificuldade, eles estão esbarrando nessas três coisas, né? E aí, ou a gente não sabe direito o que quer resolver, como pedir, ou a gente não consegue executar da melhor maneira aquilo que a gente precisa fazer, né? Quer complementar, Luiz? Um pouquinho dos aprendizados aí que você tem visto também. Imagino que tenha pessoal de tragadores aí. Acho que é legal dividir aí de umas coisas interessantes aqui. O Vinícius tem uma resposta aqui bem completa, mas imagino de novo que tenha casos interessantes para dividir com a gente. Olha, depois da fala do Vinícius, é difícil, tá? Ele foi bem completo mesmo. Mas eu vou dar. Acho que eu vou explorar um pouquinho algum dos pontos que ele colocou. Primeiro, quando ele falou da estruturação de dados, esta é uma das dores que a gente tem muito forte quando a gente faz projeto de machine learning e análise de crédito. Tá? Por quê? E também de process mining. Por quê? Para absurdo que pareça, mesmo pessoas falando, eu uso os dados, blá blá blá, o que acontece na prática é quando a gente vai ver dados duplicados, dados inconsistentes entre eles que eu não consigo conectar. Então, tem um trabalho hercúleo de reorganizar os dados para que eu posteriormente usá-los, tá? Tem um cliente nosso um CEO de uma empresa nos chamou falando, gente, não aguento mais. Depois do reunião, tenho o responsável de marketing, o responsável financeiro, o responsável de tecnologia, todo o mesmo indicador, três números diferentes. Cara, não é possível isso. Eu concordo. Por que isso? Porque aí vem o que o Vinícius está falando, tem uma governança de dados. Tipo, cara, o dado tem que ser único na empresa inteira.
o indicador tem que ser único na empresa inteira. Isso passa de rever aí, pegando outro gancho que ele falou da infraestrutura, a arquitetura dos sistemas. Aonde esses dados são disponibilizados? Todo mundo está acessando o mesmo dado? Isso é muito importante como trabalho. Então, o trabalho de governança eu acho importantíssimo junto com a qualidade. E vem a trabalho arquitetural, porque para mim não adianta nada fazer um trabalho maravilhoso, montar um modelo de análise de crédito sensacional e ele não se auto-atualizar. Que é isso que acontece muito no nosso trabalho, a gente faz. São projetos muitos onde nós fazemos o modelo, análise de crédito é um modelo estático. Ou seja, ele não tem fluxos de dados que faz que depois de um mês ele se auto-realimenta e se autocorrige. Não, a gente... Isso também, alguma vez, é bom para nós, porque a gente vende mais projetos. Mas pensando na prática, dando dica para quem não está ouvindo, é, repensar a arquitetura para que tudo que o Vinícius falou aconteça, mas seja replicável. Ou seja, ao longo do tempo, eu consiga atualizar ele com uma forma que seja eficaz, eficiente, ou seja, que não tenha muito custo, tá? Essa é outra coisa que eu queria colocar. E talvez colocando algo que é outra coisa que acontece muito com os clientes, que é uma outra dica, guardar histórico. Cada vez que a gente quer fazer alguma análise, aí pergunta, me dá os últimos 3 anos? Par. Não sei se acontece isso com vocês também. Então, guardar histórico porque é fundamental quando você quer tomar algumas decisões, é olhar o que está acontecendo nos últimos 6 meses, 12 meses, é uma janela boa, mas quando você pega 24, 30, principalmente para o modelo de crédito, é fundamental. Então, e a gente se repara muito que clientes não guardam esse histórico. Ou está em planilha Excel, então aí você vai ter que fazer tudo uma manipulação com formatação diferente, etc. Tá? É outra coisa. Agora, adicionando algo a mais do que o Vini está falando, eu acho que a maior geração dos valores acontece quando eu conecto áreas diferentes para fazer aquele que eu chamo de evangelização de cultura de dado. O Vinícius falou de cultura data-driven, eu acredito muito nisso. E aí isso acontece muito quando você conecta áreas diferentes. Ele citou uma área, mas isso vale para muitas áreas, né? People, áreas que é, se aproximando com pessoas que sabem usar os dados, cientista de dados, como ele falou, ou data engineering, analista de dados, como a gente tem, isso gera muito valor para a empresa. Então, acho que criar esta aproximação, existem vários meios. Bota eles numa sala fazendo curso junto, ou faz workshop, etc. E por último, o que eu queria citar, que para mim é um tema que está bastante quente nos nossos clientes, é a governança da IA generativa. Porque o que acontece? O que nós estamos vendo hoje? Existem várias iniciativas em várias áreas da empresa que não são coordenadas. Isto gera riscos para a empresa de vazamento de dados, de exposição a situações indesejadas, respostas que não são necessariamente corretas. Então, a gente sempre está falando para os clientes, é fundamental que se estabeleçam até comitados interno da empresa de governança generativa, como está sendo usada a generativa na empresa, para entender, para garantir que existam só tudo seja informado para não aconteça algo que aconteceu. Eu até li recentemente um artigo no LinkedIn, um amigo, que ele falou como existe o Shadow IT, daqui a pouco vai começar o Shadow IA. Então, para não ter este problema, então vamos antecipar, porque a gente sabe que o Shadow IT é interessante, mas uma dor, principalmente agora com mudança de CNPJ alfanumérico, é uma grande dor. Então, quanto menos tiver, melhor. Então, esta governança pode até antecipar algum tipo de problemas que podem surgir. Indo aqui para as perguntas do chat, o Vinícius já respondeu uma que veio aqui, aquela de OIM. Vem uma outra aqui para o Vinícius, mas eu vou como um bom profissional de inovação, eu vou mudar a pergunta. Eu vou perguntar para o Luigi aqui, pegando o gancho aqui de AI, uma polêmica, eu diria, que ocorre hoje, é quem lidera nas organizações. Tá? Então, existe aí gente que acha que tem que ser o pessoal de inovação, tem gente que acha que é o líder de tecnologia, tem gente que acha que é o líder de dados. O que você tem visto aí, Luiz?
Quem é que está puxando esse tema? Você comentou aqui do Shadow AI, mas tipicamente tem um líder, né? Alguém que é designado aí para puxar. Qual o papel mais comum que você está vendo? Antes do Vinícius responder aqui, no caso específico do Agibank. Eu estou vendo principalmente o responsável de inovação ou algum responsável, principalmente no mundo de dados e tecnologia, tá? Agora eu vou te dar minha leitura. Eu acho que nada vai acontecer se eu não conectar com algum negócio, aí de negócio, porque a inovação e a tecnologia fomenta, só que se não tiver alguém que compra lado de negócio, a coisa não vai acontecer. Essa é a minha visão. Especificamente aí no Agibank, Vinícius, a pergunta foi se o time de dados participa de todas as iniciativas. Conta um pouquinho se sim e quem está puxando a agenda aí no banco. Tá. A resposta direta é não, tá? A resposta direta é não. Só que eles, obviamente, estão muito envolvidos nesse contexto, porque qual que é a abordagem que a gente optou por adotar aqui, tá? Seja para inovação, né, de meio um pouquinho diferente da lógica que você comentou no início que vocês operam aí, seja para inovação, seja para IA, a gente não foi numa lógica de ter uma curadoria centralizada, tá? Então, a gente está investindo para que esses cases eles sejam liderados pelas diferentes unidades de negócio. E o que a gente está centralizadamente tentando resolver? É a viabilização disso. Então, a gente foca de forma centralizada na capacitação, uma parte mais arquitetural, tanto dos dados quanto. A gente não teve tempo aqui de entrar no detalhe, né? Mas a gente desenvolveu em tecnologia um hub de AI. Então, ele é um hub mesmo, uma peça, um gateway, como se fosse assim, né? Onde ele está conectado nas nossas contas corporativas de diferentes modelos de LLM, né, ChatGPT, Claude, né, até para ser agnóstico ao modelo, porque a gente acha que muita água vai passar embaixo dessa ponte, né? Então, a gente tem um hub aqui. Dentro desse cara, a gente consegue ter uma governança melhor de segurança, e esse hub está integrado com as nossas APIs, está integrado com o nosso Lake, né? Então, esse tipo de iniciativa, obviamente, ele sai centralizado, né, com time de dados, time de arquitetura e time de software principalmente. Mas a liderança dos projetos, ela ocorre por parte das diferentes áreas. Quando há necessidade do envolvimento do profissional de dados ou de alguém de arquitetura, de tecnologia ali, a gente aloca, né, para projetos. Mas são times, hoje até por uma questão de eficiência e tamanho, né? Não comporta que essas equipes estejam acompanhando do início da concepção ao fim esses projetos, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta aí, mas nós não fomos nessa abordagem centralizada. Mas não pode se desconectar, né? Porque se a gente ficar distante do que a empresa está querendo atacar de casos de uso, a gente não vai conseguir viabilizar os caminhos e os encanamentos corretos para que isso seja possível, né? Legal, seguindo com você, Vinícius, tem uma pergunta aqui do Alessandro, tem uma introdução aqui, está no chat, mas deixa eu ir direto aqui para a pergunta. Ele está perguntando se um estoque de grandes volumes de processos judiciais, você acredita que hoje com a IA podemos evoluir da análise por cluster e médias para uma análise individual, identificando assertivamente se vamos perder ou ganhar cada processo? Muito legal. Alessandro, eu vou. Primeiro, eu li teu histórico aqui, bacana aí ver teu histórico que a gente compartilhou parte da nossa jornada profissional aí em ângulos diferentes, né? Mas eu primeiro vou responder pessoalmente, né? Eu acho que essa história da disrupção da IA generativa não é espuma, assim. Não acho que é hype. Eu acho que vai realmente destravar um potencial de casos de uso não só para a empresa, mas para o governo, para a sociedade, muito diferente. Então, antes de responder do nosso lado aqui como IFs, né, eu fico pensando do lado do tribunal, né? Quantos assessores um juiz precisa para ficar lendo e aplicando padrão e coerência de jurisprudência nas peças que estão lá na sua respectiva comarca? Imagina o que seria possível você automatizar sem perder humanidade, sem perder granularidade, se você realmente programar um prompt adequado, um agente bem robusto, né? Isso tem uma implicação para a sociedade, tanto de eficiência, né? Todo mundo tem acompanhado aí quanto custa, né? Ter um judiciário, não só no Brasil, né? No Brasil é enorme, mas em qualquer grande país, é um custo enorme que a sociedade está pagando de alguma forma, poderia estar investindo esse recurso em outro lugar, mas ao mesmo tempo é uma disciplina super relevante, né? Precisa ter um judiciário forte. Agora, imagina que você consegue viabilizar isso de uma forma que ele é consistente, ele é sólido, só que ele é extremamente mais eficiente. Poxa, você libera recursos para realmente salvar a vida, educar melhor as pessoas, né? Fico pensando em tempo, né?
A janela temporal de um modelo de IA generativa é muito diferente de um ser humano, né? Ele consegue processar, se bem programado, infinitas peças ao mesmo tempo, né? Não é à toa que a gente está vendo uma corrida para o mundo de energia, né? Dos data centers, porque se colocar mais força bruta nesse negócio, você consegue escalar a um nível muito difícil de prever onde vai parar, né? Então, eu fico pensando, se para o judiciário isso deve ter um potencial que, se eu fosse apostar aqui, né, em 10, 20, 30 anos, porque isso vai ter entraves políticos, né? Mas, tecnicamente, eu consigo visualizar isso operando de um jeito muito diferente. Obviamente, para a realidade das empresas, eu acho que a resposta é sim para a tua pergunta, né? Então, como qualquer modelo, seja de IA analítica, machine learning, regressão logística, seja para IA generativa, são respostas que elas são probabilísticas, né? Elas não são determinísticas. Então, nenhum modelo nunca será 100% perfeito, mas que ele tem capacidade de responder de forma muito assertiva no nível individual, isso tem uma convicção absoluta, seja para estimar a probabilidade de derrota, seja para estimar uma perda esperada de um processo, o potencial que essas tecnologias modernas destravaram é muito relevante. Obrigado. Vamos para a última pergunta aqui para o Luigi. Pergunta do Alexandre. As tecnologias de dados exigem investimentos significativos em nuvem, segurança e analytics. Na visão de vocês, quais estratégias ajudam a equilibrar inovação e controle de custos, garantindo que a empresa continue competitiva sem comprometer sua saúde financeira? Pergunta de 1 milhão. Adoraria, né? Todo mundo adoraria saber, né? Mas se Não, der um mas caminho, já ajuda. pergunta bem legal. O que que eu recomendo, tá? Com base na experiência que nós estamos vivendo. É, primeiro, implementar técnica de FinOps, que te permite de realmente entender aonde está este custo, tipo, quanto estou gastando e onde está este custo, até com accountability nas áreas, porque você descobre que tem área que está usando fortemente a nuvem sem gerar valor, é algo importante. Então, no momento que você começa a mostrar o quanto está gerando de custo sem gerar valor, isso já pode ajudar em repensar algumas coisas, primeiro. Segundo, eu acredito muito forte na correta priorização das iniciativas. Eu sempre gosto de pensar, como o Vinícius falou, o dado é o meio, não é o fim. Então, o que que eu quero com esses dados? Qual é o meu objetivo? Então, ter clareza do valor que estou querendo gerar e aí fazer disso de trás para frente. Porque você tem ideia do valor, então você concentra e prioriza corretamente as iniciativas naquela que gera mais valor para a empresa, no presente ou para o futuro que está vendo. Então, isso faz é, a- que não é só um custo financeiro, também é um esforço de pessoas, de capacity, que muitas vezes eu tenho 50 iniciativas para fazer. Então, até a gente brinca com isso, é mais um que tem que entrar e tem que ser priorizado junto com outras coisas, tá? E outra coisa que a gente recomenda é arquitetura parecida como o Vinícius falou, aonde, por exemplo, empresa de energia nativa, eu tenho vários modelos de LLM, mas calibrando modelos que são pago, como o ChatGPT, que o Vinícius está falando, mas modelos que são open source, não tem custo nenhum. E dependendo do caso de uso, um funciona bem tanto quanto aquele pago, só que estão eliminando o custo. E outra coisa que é interessante é usar arquitetura híbrida. Não precisa, não necessariamente tudo tem que estar no cloud. Não necessariamente todos os dados têm que estar no cloud. E eu posso ter alguns dados em sistemas on-premise. Não precisa estar na nuvem, porque não necessariamente vai ser escalável, etc. Então, é importante analisar isso para reduzir os teus custos de nuvem. Então, olhar muito na arquitetura, tá? Obrigado, Luiz. Bom, estamos acabando aqui, o tempo está acabando. Gostaria de agradecer novamente aqui a participação do Luiz Ervolino, Head de Open Finance e sócio da BIP Brasil. Obrigado, Luiz. Agradeço. Obrigado, Vinícius Aloy, CTO do Agibank também. Obrigado pela participação Obrigado pela e oportunidade, pessoal. até mais.